Amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube, sejam todos bem-vindos a este vídeo de hoje. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, e falo para vocês sobre o direito público ligado ao campo municipal, onde nós temos o município de um lado e a Câmara Municipal de outro lado. O assunto de hoje é sobre a ação judicial de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 1992, que é a conhecida LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O tema que eu coloquei hoje em destaque no nosso vídeo é o seguinte: ação de improbidade administrativa pode ser proposta somente contra o particular, somente contra uma pessoa particular, um cidadão qualquer, uma empresa, por exemplo? Não pode, vocês vão ver comigo no vídeo. Mas nós temos duas hipóteses, exceção à regra, que pode. Venha comigo. Muito bem. A Lei 8.429 de 1992 estabelece em seu artigo 2º, eu vou ler para vocês, para que a gente possa entender o tema de hoje, prevê o seguinte, o artigo 2º desta lei. Para efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, por nomeação, por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, são considerados agentes públicos, os agentes políticos, os servidores públicos. Os agentes políticos são prefeito, vice-prefeito e vereadores no município. Os servidores, que são aqueles que ingressam no município através de concurso público ou através de contrato por tempo determinado ou que ocupam cargos comissionados. Em resumo, são esses os servidores que fazem parte desse chamado servidor, ou melhor, agente público. Então, agente público, nós temos agentes políticos, servidores, e a lei fala o seguinte: todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm uma função com o município. Então, eles são chamados também de agentes públicos. Então, nós temos, por exemplo, quando nós falamos de agentes políticos, já falei para vocês, temos o prefeito, vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais. Temos os servidores públicos e temos, por exemplo, os membros do Conselho Tutelar, que são considerados agentes públicos, os estagiários, os conselheiros que participam, membros da comunidade que participam de conselhos, todos esses são considerados agentes públicos, mesmo aqueles que exercem o chamado munus público, que trabalham sem remuneração. Eles também são pessoas que podem ser alvo de ações de improbidade administrativa. Então, a ação de improbidade administrativa, para que ela ocorra, eu tenho que ter envolvido na prática desse ato ímpro, pelo menos um agente público, tá certo? O parágrafo 2º desse artigo 2º da Lei 8.429 diz assim, olha: no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, eu posso ter, numa ação, um particular envolvido, desde que eu tenha um agente público em conluio com ele na prática deste ato ilegal, ilícito ou ato ímprobo. E o artigo 3º desta lei diz assim: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber
aquele que, mesmo não sendo agente público, aí vem o particular, induza ou concorra dolosamente, intencionalmente, para a prática de ato de improbidade. Então, para que eu tenha um polo passivo maior, além do agente público, com um terceiro, que pode, por exemplo, ser uma empresa, ela vai participar desde que ela tenha induzido ou concorrido de forma direta ou indireta para a prática do ato de forma dolosa ou de forma intencional. Então, eu posso ter uma ação, podemos concluir, uma ação de improbidade ajuizada contra uma única pessoa, desde que esta pessoa que vai ser acionada na ação seja um agente público, prefeito, vereador, um servidor, ou alguém, um membro, um presidente de conselho, qualquer conselho municipal. Então, essas pessoas podem ser acionadas, tá? De forma individual, numa ação só, uma única pessoa, mas desde que seja agente público. Tem que ser pessoa física, obviamente, tá certo? Muito bem. Agora, posso ajuizar uma ação de improbidade, então, essa é a pergunta do vídeo de hoje, somente contra o particular? Vou acionar uma empresa, quem que pode propor a ação? Quem pode propor é o município ou o Ministério Público, isso em âmbito municipal. Então, os autores da ação pode ser o Ministério Público, ter a iniciativa de ajuizar a ação, ou o próprio município como um ente público. Então, no lado ativo da ação, no polo ativo, nós temos o Ministério Público ou o município. E no polo passivo, eu posso ajuizar uma ação de improbidade somente contra uma empresa A, por exemplo, ou contra a empresa A e a empresa B, ou contra a empresa A e o seu sócio? É possível? Como regra geral, não. Porque, como eu disse, para que haja improbidade, tem que ter um agente público envolvido. Se o agente público seguiu ordens da empresa para fazer alguma coisa errada, teve um conluio, a empresa teve benefício com isso, ou o próprio agente público, aí sim a ação seria contra os dois. Nesse caso, eu posso. Tá? Então, nós não podemos responsabilizar o particular de forma isolada na Lei 8.429 de 92, sem que haja sua participação direta ou indireta, juntamente com o agente público na prática do ato. Isso porque o que atrai a incidência da lei de improbidade administrativa é a prática do ato ímpro pelo agente público. É bom repetir, né? Sem que haja essa participação, eu não posso aplicar de forma alguma a LIA. A empresa pode causar um prejuízo para mim, eu vou tratar em outra seara, ou com outra lei, mas não com a lei de improbidade administrativa, porque nesse caso, só contra o particular não existe a chamada improbidade. Bom, muito bem, então, quais seriam então essas duas hipóteses que eu anunciei no vídeo, em que pode ocorrer essa situação? Eu vou dar um primeiro como exemplo para poder entender essa primeira exceção. Suponhamos que nós tivemos aí a prática de um ato de improbidade administrativa envolvendo uma empresa e um membro da comissão de licitação do município, um servidor público. Houve um ato ímprobo, houve um conluio entre a empresa e um dos membros da comissão de licitação, por exemplo, e fraudaram a licitação, causando prejuízo ao município, e ambos levaram vantagem com a prática deste ato. Então, nesse caso, se esse ato foi praticado de forma dolosa, nós estamos diante de um ato de improbidade administrativa, cuja ação pode ser acionada pelo município ou pelo Ministério Público contra os dois. Nesse caso, eu vou acionar com os dois. Mas suponhamos que, nesse caso, ainda estava na fase de inquérito civil e o Ministério Público fez uma proposta de não persecução civil para evitar o ajuizamento de uma ação. Então, tinha um membro da comissão de licitação e uma empresa envolvida. Instaurou-se o inquérito civil, aí o promotor chamou
marcou uma reunião, uma audiência, chamou os dois, o representante da empresa e o servidor, e fez uma proposta de acordo de não persecução civil, ou seja, vou fazer um acordo com vocês, se vocês estiverem de acordo, eu não vou ajuizar ação nenhuma e o processo será arquivado. Esta é a proposta do Ministério Público. Suponhamos aí que houve um dano aí ao erário e o promotor propôs que cada um pagasse 50% desse dano apurado no inquérito. Aí acontece, por exemplo, para entender esse raciocínio, o membro da comissão de licitação concordou, aceitou a proposta e o promotor homologou aquilo, o juiz homologou e excluiu. Ele foi excluído desse inquérito civil e não existe mais ação contra ele. Mas, por outro lado, houve uma resistência por parte da empresa, que não quis aceitar a proposta do Ministério Público para que fosse feito esse acordo, né, perante o Ministério Público. Então, o que vai acontecer? Nessa hipótese, o Ministério Público pode propor, ou o município, uma ação contra essa empresa que resistiu à proposta e não quis fazer o acordo, alegando que ela não teve culpa, que ela não concorreu com nada pela prática desse ato, tudo bem. Então ela vai se defender numa ação, esta ação é a primeira exceção, pode ser proposta de forma individual somente contra essa empresa. Mas deve ficar bem claro na hora de propor essa ação, na petição inicial, que o município vai apresentar, ou que o Ministério Público vai apresentar, na narração dos fatos, expor que esse ato foi praticado também por um agente público, para o juiz entender que houve a improbidade, que inclusive já foi excluído, não foi excluído do polo passivo, não foi incluído, ou melhor, porque foi feito um acordo na fase de inquérito civil. Então essa é a primeira exceção. Nesse caso eu posso, desde que eu deixe bem clara essa situação, para que o Ministério Público possa, para que o juiz possa entender a situação. E a segunda hipótese que eu coloco para vocês é a seguinte: suponhamos que foi feita uma apuração através de um processo administrativo de um ato ilegal, ilícito cometido no município. Aí apurou-se que o servidor, por exemplo, tesoureiro, foi o responsável por isso, pela prática deste ato ímprobo. E o município ajuizou uma ação somente contra o agente público, contra o tesoureiro. Ajuizou, a ação foi proposta, fez a defesa. Durante a instrução do processo, pode ser, por exemplo, através das testemunhas que foram ouvidas, ou através de uma perícia que foi realizada, ou diligência, constatou-se que houve também a participação de uma empresa nesse ilícito, que somente agora foi apurado nesta instrução. Antes de ajuizar, para o município, somente o tesoureiro era o culpado. O que pode ser feito? Pode ser proposta uma ação autônoma somente contra essa empresa que não foi acionada. Eu não posso incluí-la na mesma ação, porque já formou-se a relação processual e a essa altura do campeonato, essa empresa não pode mais participar desse processo. Então eu vou ajuizar uma ação autônoma somente contra essa empresa, narrando os mesmos fatos e explicando que, paralelamente, está tramitando uma ação onde existe um agente público envolvido pelo mesmo fato. Havendo a conjugação das duas pessoas, agente público, pessoa jurídica, aí sim a situação se resolve. Então são as duas exceções que eu tenho, que eu posso ajuizar uma ação diretamente ou de forma autônoma contra um particular. Quando eu falo empresa, podia ser uma outra pessoa física, tá? Um consórcio, quem quer que seja. Então, são essas duas situações que nós temos e que podemos verificar que nessa situação existe essas duas possibilidades. Este é o assunto que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenham gostado e peço a vocês que deixem aí o joinha, tá? Se gostou, deixa aí, vai na telinha, aperte o sininho aí, para que o nosso vídeo possa circular cada dia mais a outras pessoas, a outros profissionais que tenham interesse neste assunto.
Agradeço você que me acompanhou até agora e você que não se inscreveu ainda no canal, venha logo, se inscreva. Até a próxima, se Deus quiser, quando trarei um outro assunto interessante para discutirmos. Um abraço a todos.